Olá, amigos, tudo bem com vocês? É um prazer estar com vocês mais uma vez nessa oportunidade desse tema da série A Esperança de Jesus. Muito bem-vindo ao canal Voz Ativa e muito também bem-vindo à TV Advir aí em Belo Horizonte, Minas Gerais. Hoje o tema dessa noite nós vamos estudar sobre lei e graça. Estudo passado falamos sobre os 7 selos do livro do Apocalipse. Hoje eu quero falar da harmonia entre a lei e a graça. Será que existe alguma harmonia? Vamos entender dentro da palavra de Deus. Se você é inscrito no canal Voz Ativa, comente, compartilhe e curte. Se você não é inscrito, se inscreva e compartilhe com seus contatos, amigos, parentes e seja muito bem-vindo. E você da TV Advir, aí em Belo Horizonte, Minas Gerais, continue assistindo, compartilhando, se inscrevendo, para que essa mensagem e essa bênção possa alcançar outras pessoas também. Então, seja muito bem-vindo nessa hora, neste momento. Se você irá assistir tanto agora à noite, na madrugada ou durante o dia, seja muito bem-vindo nessa hora ou oportunidade. Vamos falar com o nosso Deus para mais uma vez estudar a sua palavra aqui agora nessa noite. Oremos. Bom Deus que estás nos céus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede nessa noite, o privilégio e a bênção de podermos estudar a tua palavra. Perdoe nossos pecados, fortaleça a nossa fé, derrama o teu Espírito Santo sobre nós e nos dê a tua paz em nome de Jesus. Amém. Muito bem, hoje eu quero falar sobre a harmonia da lei e da graça. Então vamos aqui algumas imagens para a gente entender. Quando Deus criou tudo, era perfeito. O pecado entrou no céu e depois entrou na terra, com o casal Eva e Adão, como a gente vê nessa imagem aqui. Tudo era perfeito, mas aí, em Gênesis capítulo 3, diz claramente que o homem morreria, e de fato isso ocorreu. Aí quando a gente vê aqui, em Romanos 6, 23 fala: como todos os seres humanos são pecadores, todos estão condenados à morte eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito da vida eterna está em Jesus Cristo. Então, o que fazer então para escapar dessa condenação? Vamos para a palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo 8, versos 31 e 32. No Evangelho de João, depois de Lucas, está escrito o seguinte, João 8, 31 e 32. O 31 ele fala assim: disse-lhe, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permaneceis na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecerão a verdade, ou conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, conhecendo a Jesus Cristo, nós então teremos a vida eterna. Está aqui, Deus providenciou um meio de escape ao enviar seu Filho como cordeiro, ao morrer na cruz por mim e por você. Existe uma oferta, está aqui, foi paga. Esse cordeiro que se matava lá no Antigo Testamento representava o antitipo, que é Cristo, e Cristo é a graça salvadora. Porque João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí vem a palavra que é graça. Graça é favor imerecido, graça é perdão, graça é misericórdia, graça é salvação, graça é justificação, graça é amor, graça é o poder de Deus para transformar o pecador. Então vamos analisar no livro de Tito, capítulo 2, verso 11, uma cartinha antes de Hebreus ali, depois de Filemão. Você vai passar 1 Timóteo, 2 Timóteo e tal, e você vai achar o livro de Tito, capítulo 2, verso 11, diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então, lembre-se que a graça é Jesus. Ele se manifestou para a salvação de todas as pessoas que creem, recebem e obedecem.
E aqui alguns passos para entender a questão da lei e a graça. Salvação é a dádiva gratuita de Deus. E o homem o que precisa fazer? Primeiro, aceitar e receber a graça, receber Jesus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. João 1,12 diz que quando crê e obedece, recebe a Jesus, é o primeiro passo para ser salvo. Porque a lei, a fé, as obras e a obediência estão tudo conectadas. Somos salvos pela fé, que é a graça em Jesus Cristo. Segundo passo, tomar posse da graça pela fé. Está aqui Efésios 2,8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, eu não sou salvo porque eu tenho um bom comportamento. Eu não sou salvo porque eu ajudo as pessoas. Sou salvo, lavado, redimido pelo sangue de Jesus Cristo. Sou salvo pela fé, obras, ou seja, obras não é construção civil, mas ajudar as pessoas. Sou salvo pela obediência, conectado à graça salvadora que é Jesus Cristo. Ou seja, eu, por mim, eu não consigo me salvar, porque a minha justiça é como trapo de imundícia. Eu preciso de Jesus Cristo na vida para ser salvo. Além do mais, já que somos salvos pela graça, é preciso obedecer à lei de Deus? Uma pergunta. Vem a resposta aqui em Romanos 6, versos 14 e 15. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Por quê? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Ou seja, há muitos irmãos por aí dizendo que não precisam de obedecer os 10 mandamentos escrito pelo dedo de Deus. Quando vamos para Êxodo 31:18, tendo Deus acabado de falar com Moisés, deu a ele as 2 tábuas de pedra, tábua escrita pelo seu próprio dedo. Ou seja, o próprio Deus preparou as tábuas de pedra, o próprio Deus escreveu os 10 mandamentos e deu para Moisés para então orientar o povo de Deus no passado. Essa mesma lei, ela prefigura em toda a Bíblia, de Gênesis até o livro do Apocalipse. Ela não foi alterada nem foi mudada. E quando vamos para Mateus capítulo 5, 17 a 20, a palavra do Senhor fala que Cristo não veio mudar, ele veio cumprir a lei que está escrita desde a fundação do mundo. Então, lei de Deus e graça andam juntas, não separam uma da outra. E aqui diz em 1 João 3,4: todo aquele que comete pecado também transgride a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. O que é isso? Em Tiago, estou aqui em Hebreus, eu vou avançar aqui no livro de Tiago, você passa Hebreus aí, Tiago capítulo 2, versículo 10, diz assim: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todas. Ou seja, quando eu vou para Mateus capítulo 22, 34 a 40, lá fala que o mandamento resume em 2 mandamentos: amar a Deus e amar o próximo como a você mesmo. E aí muitas pessoas dizem que você não precisa de guardar os 10 mandamentos, porque é coisa antiga, coisa de Moisés. Mas o próprio Deus escreveu os 10 mandamentos em tábua de pedra e nos orientou para obedecer toda a palavra de Deus. Ser toda é toda a palavra do Senhor. Portanto, devemos guardar os 10 mandamentos por amor a Deus e por amor a Jesus Cristo e por amor ao Espírito Santo, para que através de Jesus possamos ser salvos. Então é necessário guardar a lei. Então a lei do Senhor é tão clara, tão contundente, que ela diz claramente que aquele que vai guardar somente 2 ou vai guardar somente 3 está pecando contra o Senhor. E aqui a graça tem a finalidade de nos justificar e dar-nos poder mais do que suficiente para vivermos em harmonia com a lei de Deus, que é a expressão da sua santa vontade. Há perfeita harmonia entre a graça e a lei, e cada um tem a sua função. A justificação ou perdão dos nossos pecados é obtida pela fé na graça redentora de Jesus, ou seja, Cristo morreu na cruz para nos dar salvação, que nos dá o poder imediato para obedecer aos seus mandamentos e às suas orientações.
E aqui há uma harmonia perfeita entre a graça, a fé e a lei. As três andam juntas e são insubstituíveis. E uma não anula a outra, elas se completam. Vamos ler aqui em João capítulo 14, verso 15. Evangelho de João, capítulo 14, verso 15, que diz o seguinte, João 14, 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. É o amor que gera a obediência. João 15, 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu também tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Então notem que o amor leva à obediência aos mandamentos de Deus. A lei de Deus encontra-se expressa na Bíblia, nos 10 mandamentos. Ela foi escrita no Monte Sinai e está em Êxodo capítulo 20, versos 1 a 17. Então vamos fazer uma leitura de Êxodo 20 aqui, dos versos 1 até o verso 17. Diz o seguinte: Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem debaixo das águas da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, que visita a iniquidade dos pais, dos filhos até a terceira e a quarta geração, daqueles que me aborrecem. Faço misericórdia a 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Quarto mandamento: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que nele há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Então note que os 10 mandamentos da Santa Lei de Deus está escrito aqui, agora de forma resumida: não terás outro Deus diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem encurvarás a elas, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia de sábado para o santificar, não farás nenhum trabalho, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás. Então aqui está de forma resumida, mas a gente leu completo o capítulo 20 de Êxodo, versos 1 a 17, só para a gente memorizar. O apóstolo Paulo enaltece a lei: assim a lei é santo, mandamento santo, justo e bom. Romanos 7,12. E aqui o texto que eu falei, de Mateus 22, 36 a 39. Certa vez perguntou a Jesus: mestre, qual é o grande mandamento da lei? E disse Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo semelhante a este é: amarás o próximo a ti mesmo. Mateus 22, 36 a 39. A grandeza da lei de Deus é que ela está envolvida no amor. Aquele que ama a Deus, acima de tudo, irá guardar os seus mandamentos e, por conseguinte, amará também o seu próximo. Em síntese, podemos dizer que somos salvos pela graça mediante a fé, que resulta em amor a Deus, obediência à sua santa lei. Portanto, guardar a lei é viver em amor. E aí a gente entende claramente que, quando a gente pega isso, entende claramente que a graça e a lei de Deus andam juntos.
E aqui nós precisamos entender de que esse Jesus, ele voltará um dia para nos buscar, e não deseja que nós tenhamos uma vida coerente com a sua palavra. E eu quero terminar lendo aqui, primeira epístola de João, capítulo 5, que é epístola, a gente falou evangelho, agora é epístola, que tem a primeira, tem a segunda. Então nós vamos ler a primeira epístola de João aqui, capítulo 5, versos 1 a 3, que diz o seguinte: todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, todo aquele que ama o que gerou, também ama o que dele é nascido. Verso 2: nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Verso 3: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, ou em outras traduções, não são penosos. Hoje aprendemos que a lei de Deus e a graça estão em harmonia. E aqui, no livro de Apocalipse, capítulo 14, 12, diz que aqui está a paciência dos santos, aqui estão aqueles que perseveram nos caminhos do Senhor, que mantêm a fé em Jesus e guardam os seus mandamentos para obter a vida eterna. Apocalipse, capítulo 14, versículo 12, diz que a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm a fé em Jesus Cristo. Pergunto para você: você deseja entrar no céu para receber de Cristo a coroa da vida? Você deseja receber a vida eterna de Jesus Cristo? Eu desejo. Se você deseja, amigo, amiga, comente nos comentários: eu desejo entregar a vida a Jesus Cristo. Eu desejo obedecer toda a palavra de Deus, de Gênesis até o livro do Apocalipse. Como nós acabamos de ler aqui, aqui está a perseverança dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. A fé em Jesus é de Jesus, conectado a Jesus, e assim vamos nos preparar cada dia para a sua vida. Esse é o seu desejo, esse é o meu desejo. Vamos falar com Ele e concluir nosso tema dessa noite. Santo Deus, querido Pai, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de termos aqui abrido a tua palavra, ter estudado sobre esse tema, lei e a graça. Ó querido Jesus, nos ajude a sermos salvos agora e salvos para a eternidade. Perdoe nossos pecados, fortaleça nossa fé, derrama o teu Espírito Santo sobre nós, nos dê a tua paz. Nos ajude a obedecer a tua palavra, viver em harmonia com a graça que é Jesus Cristo, obedecendo a Jesus, amando a Jesus e assim pregando Jesus para as pessoas. Dê a nós uma noite feliz, um bom resto de semana na tua presença. Louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Um abraço para você e até nosso próximo encontro com a graça do Senhor Jesus.